Então essa vontade era uma vontade que Augusto expressou desde o início, que era uma vontade de ter uma conversa sobre poesia, sobre o momento da poesia hoje. E eu acho que essa oportunidade é um momento único que a gente está vivendo. A gente agradece ao SESC e agradece a presença de todos. A gente vai quebrar um pouco o protocolo e eu vou passar a palavra inicialmente para o Augusto, para ele fazer uma introdução e também dar as boas-vindas dele, porque os convidados também são dele. Então, Augusto, eu passo a palavra para você e agradeço a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quando sugeri ao Sesc Pompeia que convidassem Marjorie Perloff e Gonçalo Aguilar, dois dos maiores críticos literários da atualidade, para que participassem comigo desta mesa redonda, a minha ideia não era de que falássemos sobre a minha poesia, mas de uma conversa sobre os rumos da poesia de invenção a partir da segunda metade do século passado, chegando às perspectivas do tempo presente. Nesse sentido, eu devo pedir desculpas primeiro à plateia por ter trazido algumas páginas, poucas páginas, 5 páginas, para ler esse meu início, essa minha provocação de conversa, mas sei que o improviso seria muito mais agradável, mas eu, como dizia Ezra Pound, eu precisava ter minhas ideias claras. E para fazer essa difícil perspectiva, e discutível perspectiva em que eu me coloco, eu tinha que realmente ter os meios de sintetizar aquilo que eu queria dizer para propiciar aos demais uma conversa mais extensa, melhor, mais agradável, possivelmente, do que as minhas próprias palavras. Nesse sentido, tenho que pedir desculpas também, desde logo, a Marjorie Perloff e ao Gonçalo Aguilar, por, na minha exposição, ter tido que reduzir tanto o meu referencial, respectivamente, às poéticas, tanto dos Estados Unidos como da América Latina, no caso de Gonçalo. Mas eu espero não ser tão longo. Jorge Luis Borges tinha um heterônimo, juntamente com Bioy Casares, pelo qual eu sou apaixonado, que é o Bustos Domecq. E o Bustos Domecq, não é, que é um pseudônimo que ambos criaram para fazer as suas paródias de história de detetive e as suas crônicas também muito críticas e satíricas sobre a arte moderna, da qual nenhum de nós se livra, nem mesmo a poesia concreta, não é? Está dentro dessa crítica, crítica muito satírica que os dois fazem. E ele tem um personagem que ele chama de Loomis, e parece ter uma certa alusão ao Ezra Pound, que era Ezra Loomis Pound. Não sei se isso... Mas provavelmente eles pensaram nisso também. Faz parte do tipo de crítica que eles fazem humoristicamente a toda a perspectiva da arte moderna. Então ele tem esse personagem, Loomis, que ele é um romancista, que começa pensando numa grande obra, uma obra em vários volumes, mas ele parte da premissa de que, sendo breve, se breve, dos vezes breve, brevíssimo. Se quero ser breve, deve ser 2 vezes breve. Então ele começa com um projeto de uma grande obra em vários volumes, vai reduzindo, até que no final as 4 volumes dele se resumem a 4 títulos: Lua, Cama, digamos, Rua, Talvez. Então ele diz que ele chegou à mais participativa de todas as obras, porque o leitor pode pensar o que quiser, ele constrói a partir de Lua. Talvez é um mundo interior que vai explodir com essas simples palavras. Então eu não posso, evidentemente, ser tão breve quanto esse personagem, Loomis, mas também não posso ser tão longo a ponto de fazer o que deveria fazer, enfim, uma exposição mais completa da poesia, das poéticas, vamos dizer assim, dos Estados Unidos e da Latinoamérica. Mas começo, então,
dizendo que, depois de escusar-me, dizendo que eu tenho para mim que o que se passou em nossos respectivos países, dentro dos quadros da modernidade, foi muito diverso, como de fato tinha que ser, diante de nossas diferenças culturais, sociais e políticas. Veio confirmar as minhas reflexões, dentro dessa minha perspectiva, uma grande exposição realizada na Fundación Juan March, em Madrid, em 2011. A mostra mapeia sistematicamente o acervo construtivista das artes visuais na América Latina moderna, de 1934 a 1973, abrangendo as produções da Argentina, Brasil, Colômbia, México, Uruguai, Venezuela e Cuba, inclusive a poesia concreta brasileira. A exposição se chamou Cold America, a arte fria, a abstração geométrica na América Latina. É um grande catálogo, desses grandes catálogos que produzem hoje essas exposições, que faz um mapeamento realmente muito abrangente desse recorte da arte construtiva no Brasil, arte fria, segundo afirma, talvez um tanto ironicamente, o título dessa grande exposição. Mas o que ela demonstra é que houve, nesses países, uma forte convergência de matriz construtivista, especialmente no que respeita às artes de vanguarda. Conforme eu entendo, por um afã terceiro-mundista de almejar uma superação do subdesenvolvimento e do caos latino-americano, ao menos ao nível cultural, já que, do ponto de vista político, pouco evoluímos em nosso desenvolvimento democrático. Nesse sentido, foi solitária e quase única a poesia brasileira. Como se sabe, a poesia dominante na América Latina de língua espanhola tem inequívoca relação com o surrealismo. Poucas exceções. Borges, poeta, privilegiou, quando jovem, a metáfora do ultraísmo, movimento vanguardista, parente das fontes surrealistas, porque privilegiava justamente a metáfora. Mas, na maturidade, assumiu um viés clássico objetivista, embora usando formas fixas, tradicionais. Outra exceção, grande exceção, é o chileno Vicente Huidobro, se nos focarmos nos neologismos do seu poema Altasor. Outra ainda, a do argentino Oliverio Girondo, que Oswaldo considerava um companheiro de viagem, um mosqueteiro do movimento de 1922, como ele dizia, e que, em meados dos anos 50, ressurgiu com semelhantes inovações vocabulares, me refiro ao Altasor, não é? Em seu último livro, em La Médula. Por fim, o mexicano Octavio Paz, quando, inspirado confessadamente pelos poetas concretos brasileiros, produziu os seus topogramas e discos visuais, que, no entanto, constituem exceção diante das raízes pós-surrealistas de seus poemas. No Brasil, no entanto, isolado pela língua portuguesa, o nosso modernismo, instituído em 1922, foi de clara ascendência futurista e cubista. Como dizia Décio Pinhatari, o país nunca teve surrealismo, porque já é surrealista. E a atualidade brasileira não o desmente. Nem Luiz Buñuel, nem Salvador Dalí juntos conseguiriam imaginar uma cena como nós assistimos, aquele circo de horror que os deputados brasileiros fizeram ao aceitarem o impeachment, o início do processo de impeachment da presidente Dilma. Nem Buñuel, nem Salvador Dalí, quando se viu deputados votando em nome dos avós, das tias, dos sobrinhos, dos netos por nascer, e um deles até chegou a votar, tendo como imagem o maior torturador do Brasil dos tempos deletérios da ditadura militar no Brasil. Na linguagem poética, no entanto,
o modernismo seguiu o seu caminho. Em lugar da metáfora, preferiu a metonímia. Em vez das relações de subordinação, hipotáxi, a gramática cubo-futurista da coordenação, paratáxi. Fizemos questão de nada ter com o surrealismo, afirma Oswaldo em uma crônica, telefonema de 7 de junho de 1952, tendo como tema o modernismo. O nosso único e moderado surrealista foi Murilo Mendes, grande poeta, mas poeta católico, que já é uma contradição em termos com o surrealismo. Foi na continuidade do modernismo brasileiro que os poetas concretos, no começo dos anos 50, ao reavaliarem o trabalho das vanguardas do início do século, paralisado e perseguido esse trabalho pelas ditaduras de esquerda e de direita, assumiram uma postura construtivista, inspirado nas obras mais radicais de Mallarmé, Joyce, Pound, Cummings e, no Brasil, Oswald de Andrade e João Cabral de Melo Neto, as quais, poéticas, agregou nos anos 60 a de Mayakovsky e a de Klebnikov. Também diverso foi o contexto político brasileiro. Em lugar da celebrada, justamente celebrada, estabilidade da democracia norte-americana, minha geração atravessou duas ditaduras, a de Getúlio Vargas, de 1930 a 45, e a militar, de 1964 a 1985. E o nosso incipiente exercício democrático já se vê hoje novamente violentado por um governo ilegítimo. Coisa diferente se passou nos Estados Unidos. Enquanto em 1956 instauravam-se a arte e a poesia geométrica na primeira exposição nacional de arte concreta, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, morria Jackson Pollock e sobrevivia no país do norte o expressionismo abstrato como tendência predominante. Claro que nos Estados Unidos havia tendências em todas as direções estéticas. E surgia a poesia beat, fortemente influenciada pelo surrealismo e por um romantismo rambodiano, certamente relevante, por preludiar a notável revolução comportamental hippie dos anos 60, mas esteticamente moderado sob o ponto de vista formal. De nosso lado, estávamos focados na revolução formal das poéticas de vanguarda, na nova música de Weber na Boulez, de Varese a Cage, e a partir dela e do radicalismo de Mondrian, empenhados em construir estruturas equivalentes para uma nova poética. Na verdade, os concretos brasileiros acolheram a linguagem ideogrâmica e de definição precisa preconizada por Ezra Pound. Foram mais poundianos que os americanos numa época em que o grande poeta, desprestigiado pelos seus erros políticos, os espiava no manicômio judiciário de Washington. Eu tinha 22 anos quando começamos a nos corresponder com Pound, e dele recebemos uma carta que começava Bright Brazilians blasting at bastards. Não o imitávamos, porém. Tentávamos seguir o conselho de Gerald Manley Hopkins, admirar e fazer outra coisa. E essa outra coisa foi a poesia concreta, derivada, por certo, do método ideogrâmico de Pound, mas decidida a radicalizá-lo em função dos outros componentes de nosso paideuma ou seleção básica, das subdivisões prismáticas e da sintaxe espacial do último Mallarmé, a atomização gráfico-vocabular de Cummings e as hiperpalavras valise, as hiper-portmanteau words de Joyce. Um denominador comum entre esses autores é a manutenção da linguagem referencial, ou seja, a linguagem em que as palavras significam aquilo a que se referem. Mallarmé desvela, por certo, um discurso metafísico, mas a simplificação do idioleto ultrassimbolista é evidente em seu lance, em seu lance de dados. Walter Benjamin opõe o construtivismo formal da linguagem do lance de dados ao dadaísmo, que entendia menos consistente. Joyce dizia que podia explicar cada palavra do Finnegan's Wake, e, de fato, suas palavras portmanteau são perfeitamente explicáveis à luz dos temas fundamentais do texto. As desconstruções gráficas de Cummings se revelam coloquiais nas variantes lírica ou satírica, assim também as de Apollinaire. Inspirado como Pound no ideograma, mas por outras razões, outros fundamentos, digamos assim, ele dizia a Apollinaire,
é preciso que nossa inteligência se habitue a pensar sintético e ideograficamente em lugar de analítico discursivamente. Il faut que notre intelligence s'habitue à penser synthético-idéographiquement au lieu de analítico-discursivement. A propósito dos seus caligramas, que começaram a ser publicados em junho de 1914, na revista Soirée de Paris, um mês antes de sair a edição definitiva de Jean Coudet pela Nouvelle Revue Française, cuja primeira edição aparecera em 1897 na revista Cosmópolis. Quer dizer, tanto os caligramas, por uma coincidência, tanto os caligramas de Apollinaire e a edição definitiva do Jean Coudet saíram quase que no mesmo mês, em junho e julho de 1914. Isso é um fato muito importante, porque esse poema, cuja primeira edição incompleta começou em 1897, atravessa os séculos. É um poema entre séculos, que sai do fim do século XIX para o século XX para fundamentar toda a revolução poética que ocorreu, inclusive no futurismo, e no próprio Apollinaire, que se defendeu de ter, de algum modo, sido influenciado por Mallarmé, e de fato é muito diverso, mas não podia ignorar a publicação da primeira versão do poema em 1897 na revista Cosmópolis. Nesse contexto, Gertrude Stein, em polo oposto a esses autores, quase que só nos interessava pelo disco Rose is a Rose is a Rose, hoje celebrado, mas citado por Pinhatari, Tércio Pinhatari, no Manifesto de 56, quando não o conhecia, quando ninguém o conhecia entre nós. Esse famoso refrão steiniano. Mas em 1957, a partir da audição da ópera de Gertrude Stein, Four Saints in Three Acts, 4 Santos em 3 atos, musicada admiravelmente por Virgil Thompson, eu tinha incluído subrepticiamente Gertrude Stein no nosso Pai Delma. Isso desde 1957. Nos Estados Unidos, porém, fora os contemporâneos, digamos assim, politicamente corretos, como William Carlos Williams e Louis Zukowski, contemporâneos, mais jovens, mas contemporâneos de Pound, que, respondendo, de certa maneira, literariamente aos cantos, criaram poemas épicos que, na verdade, eram politicamente corretos, não tinham os defeitos do fascismo e do antissemitismo detestáveis de Ezra Pound, nos seus admiráveis cantos, mas também detestáveis por essas incorreções ideológicas que ainda hoje, apesar de toda a admiração que temos por ele, continuam a fazer-nos indispostos quanto a esses aspectos de sua obra. Eu diria que, apesar dessas inflexões da obra dele e de poetas outros mais novos, como Open, e mais propriamente epigonais, como Charles Olson, Pound não teve sucessores originais. Quem me parece que veio a prevalecer, finalmente, como matriz das novas gerações, foi Gertrude Stein, e a linguagem não referencial, de tender buttons, botões tenros. Os seus escritos mais radicais. Não vejo uma relação muito grande entre um dos grandes poetas norte-americanos, John Ashbery, com a poética poundiana. Sua poesia me parece sempre mais ligado ao surrealismo e a poetas, podemos dizer, para-surrealistas ou quase surrealistas, porém independentes, como Pierre Reverdy e Henri Michaud, poetas de maior estima do que ele, que o afastam, de certa maneira, do surrealismo, mas não o aproximam de Pound. Não é? Foi John Cage, a meu ver, quem, de certo modo, conciliou o radicalismo de Pound, Joyce e Cummings com o de Gertrude Stein. Para o nonsense da escritora Gertrude Stein, tendem naturalmente as suas empty words, palavras vazias, mas para o grafismo de Cummings, os seus mesósticos, e para as colagens de Pound, o seu diário Como Melhorar o Mundo, você só tornará as coisas piores. Diary, How to Improve the World, you only will turn things worse. Musicou ele, de resto, com muita beleza, poemas de Cummings nos anos 40. Pierre Boulez lhe revelou An Coup de Dé, que ambos, tanto Boulez como John Cage, pensaram em musicar, mas não chegaram a fazê-lo. Enquanto que os antagônicos
Morton Feldman e Pierre Boulez musicaram poemas caminsianos. Nos últimos tempos, sinto que a poesia mais radical norte-americana pende notavelmente para as matrizes steinianas, atravessado pelo radicalismo das palavras vazias, empty words de Cage, e do que já se chamou de non-image-based poetry, poesia sem imagem, caracterizada por sua opacidade semântica. De fato, as poéticas americanas, tão bem analisadas por Marjorie Perloff no seu livro Non-Original Genius, o gênio não original, traduzido para o português, apontam para a chamada linguagem conceitual, que tem como principal protagonista Kenneth Goldsmith, inicialmente poeta de linhagem concretista. Em nome dela, produziu seus livros ilegíveis, segundo ele próprio, centenas de páginas compilando textos alheios, inclusive do noticiário mais banal. Aí está uma atitude que acho apreciável como provocação, mas temo que repita com mais prolixidade o que nos ensinou Bouvard-Pécuchet, de Flaubert, com os seus dois personagens que copiavam tudo que viam, e no final de tudo encontram, quando na biblioteca, pesquisando, encontram um mandado de prisão para que eles sejam encaminhados a um manicômio, olham um para o outro e dizem: o que nós fazemos? Copiemos. Então copiam o próprio atestado de prisão deles. Então, essa lição, assim como o seu dicionário de ideias fixas, Dictionnaire des idées reçues, ou tolicionário, como eu chamo, já estava em Flaubert. Aquilo mesmo que foi objeto, sucintamente, da sátira de Borges no seu Pierre Menard, o pesquisador obstinado que imaginou escrever um novo Quixote e acabou reescrevendo sem mudar uma vírgula do original. E aquilo mesmo que, com maior brevidade, o demonstrou Marcel Duchamp, com apenas meia dúzia de ready-mades, já que um dos seus lemas era não repetir. Finalizando, vejo ainda aí questões de natureza do contexto social, confrontadas com os avanços tecnológicos que projetam os Estados Unidos adiante de todos os demais países. As poéticas de vanguarda norte-americanas mais evidentes dão a impressão de que, saturadas de tecnologia, buscam soluções predominantemente literárias e livrescas, ainda que anti-artísticas. Já a poesia de ponta brasileira parece inclinar-se cada vez mais para a arte tecnológica, gráfico-digital, estendida às explorações interdisciplinares, animações digitais, vídeos e espetáculos multimediáticos. É o que demonstra a poesia, a chamada poesia do pós-verso, como denominam as novas gerações de poetas visuais, bem representadas pela revista Artéria, de São Paulo, que chegou ao seu 11º número, atravessando 3 décadas. E aí estão, entre outros, o próprio Omar Puri, Paulo Miranda, Arnaldo Antunes, André Valias e os outros poetas dessas novas gerações mais jovens. Curiosamente, a poesia concreta brasileira, que influenciou diretamente a poesia europeia, inclusive a de língua inglesa nos anos 60, na Europa, não contou com representantes de relevo nos Estados Unidos, embora tivesse tido 2 grandes antologias internacionais publicadas em 1968, uma delas compilada por Emmett Williams, para a notável editora de vanguarda Something Else Press, de Dick Higgins, há pouco reeditada em facsímile. A outra edição, não menos importante, organizada por Mary Ellen Salt, em edição da Universidade de Indiana, em Bloomington, isso em 1968. Algumas poucas respostas significativas vieram não de poetas, mas de artistas, como Carl Andre, a que se referiu Marjorie Perloff em sua palestra de ontem, mas antes propriamente dos artistas do que propriamente dos poetas. No Brasil, diferentemente dos outros países, a poesia concreta centralizou as discussões literárias durante mais de 5 décadas. Alcunhada de rock and roll da poesia e até de bomba de Hiroshima poética, pela imprensa e pela crítica, dividiu a intelectualidade brasileira e permanece ainda hoje central às discussões sobre poesia. Não me aventuro a tirar conclusões,
Exponho apenas o que julgo perceber na diversidade das nossas culturas. E deixo a instigação crítica literária, aqui tão bem representada pelos dois participantes desta mesa, a discussão sobre os novos rumos das poéticas do nosso tempo. Muito obrigado.